Lucas 20. E aconteceu que, em um daqueles dias, enquanto ele ensinava ao povo no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa, respondam-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes? Mas e se nós dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos que João era um profeta. E eles responderam que não podiam dizer de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e foi para uma terra distante por muito tempo. E no devido tempo enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora vazio. E novamente ele enviou outro servo, e eles também o espancaram e o insultaram e o mandaram embora vazio. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este e o expulsaram. Então disse o senhor da vinha: O que eu farei? Enviarei o meu filho amado, talvez vendo-o o respeitem. Mas vendo-o os lavradores, eles arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Assim, eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram: Deus o proíba. E ele, observando-os, disse: Então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas aquele em que ela cair, ela triturará o pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora. Mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. E eles, vigiando-o, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que vós me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? E eles respondendo disseram: De César. E ele lhes disse: Dai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E eles não puderam tomá-lo em suas palavras diante do povo. E eles, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então chegaram-se a ele alguns dos saduceus que negam haver ressurreição. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher, e morreu sem filhos, e o segundo a tomou como esposa, e morreu sem filhos, e o terceiro a tomou, e semelhantemente também os 7. E eles não tiveram filhos e morreram. E depois de todos, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por esposa. E Jesus respondendo, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam,
nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó, porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então alguns dos escribas disseram, respondendo-lhe, Mestre, tu dissestes bem. E depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão nenhuma. E ele lhes disse, como eles dizem que Cristo é filho de Davi. E o próprio Davi disse no livro dos Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos teu escabelo. Portanto, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, ouvindo-o todo o povo, ele disse aos seus discípulos, cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados e os principais assentos nas sinagogas e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e por aparência fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Bíblia Sagrada King James 1611.